Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócios, sempre trazendo para vocês aqui convidados super especiais da nossa região, que são referência no seu segmento e na área onde atuam. Espero que vocês possam estar aprendendo e tirando muitos insights aí do nosso convidado de hoje. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, aquelas empresas que acreditam nesse projeto lindo que a gente faz, Cantinho da Massa, Zamaco, Posto São Pedro, Top Estúdio Academia e a Criative em Ambientes patrocinam e abençoam aqui o nosso episódio. Hoje nós recebemos aqui um cara casca grossa, convidado super especial, empresário, empreendedor, gente da gente, gente nossa. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, seu Aloir, presidente da Librelato. Obrigado, Maranhão, pelo convite. Eu não o conhecia pessoalmente, estou muito orgulhoso do convite e estar aqui com você, conversando com seus ouvintes, para mim sempre é um motivo de honra e muita alegria. Obrigado por ter aceito, né? Nós já trouxemos grandes nomes aqui. Sim, e não seria estávamos conversando aí. Exatamente. Não seria diferente. Amigos meus também. Isso. Não seria diferente para a gente trazer vocês da Librelato, que são uma empresa que são referência aqui na nossa região, né? Uma empresa familiar. Nós acompanhamos um pouco da trajetória e queríamos que você falasse um pouco para a gente desse início, dessa tua trajetória. São mais de 40 anos aí junto ao Grupo Librelato, né? Como foi o início dessa trajetória, esse amor pelo empreendedorismo, essa paixão que tu tem por empreender? Tem um pouquinho mais. A Librelato tem 55 anos e eu sou sócio fundador, né? Não existia ainda o CNPJ até 69 e eu nasci em 63. Então já trabalhávamos lá com meus irmãos, né? José Carlos Librelato, que todos conheceram, João Alberto, Gilmar, Gin, Arcângelo. Éramos em 8 homens na família. E todos nós já pegamos um pouco, Maranhão, da expertise do meu pai. Meu pai tinha vários negócios. Ele tinha, na época, engenho de açúcar, alambique de cachaça, energia da cidade, esmaltaria, tafona, serraria Pica-Pau. Então, ele tinha vários empreendimentos. E nós, irmãos, também fomos assim. Então, éramos no início todos juntos. E quem queria estudar, aí os que trabalhavam, que eram nós, pagávamos os estudos, a Florianópolis, aquele ônibus na estrada de chão e tal. Então nós trabalhamos e os outros irmãos foram viajar. E aí entre nós fomos fazendo os negócios, enfim, tivemos várias atividades. E hoje estamos aí, 55 anos, graças a Deus, sobrevivendo. Temos um número expressivo de funcionários, cumprimos com todas as nossas obrigações. E também já falo, Maranhão, que a Librelato nós já estamos preparando a segunda geração. Eu tenho absoluta certeza que já está desenhada uma empresa centenária. Então, para os nossos parceiros, eu também, deixa eu achar uma palavra, eu profetizo, né? Porque eu sou, Amém, né? Desde a minha adolescência, eu sempre sonhei, trabalhei, você estava contando a tua história de futebol, veio de ônibus lá de Maranhão e tal, eu já fui também lá de Mato Grosso vender madeira, uma época de ônibus ainda. E cada um de nós compõe a nossa história, né? E você também tem a sua, naturalmente, e lutou. E eu também imaginava em ser um empresário. Eu acho que empresário é missão divina, né? Pagar impostos, pagar fornecedores, pagar funcionários, investir, melhorar a vida dos acionistas, dos funcionários, enfim, crescer juntos, né? Com a comunidade, que seria nós, né? Nascemos sem nada, sem roupas, e vamos para aquele caixão frio lá da Içara, lá do mesmo jeito que voltamos. Verdade. Mas acredito que a gente acumula moedas, que são essas coisas que é o dinheiro que a gente precisa para viver bem, e depois vai ficar aí também para desfrutar. Todos das nossas conquistas, das conquistas de nós, acionistas, né? Que hoje somos na Librelato, e os nossos funcionários que tenham espaço para todos crescerem, para todos progredirem com suas famílias. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero crescer junto com meus funcionários, crescer junto com a cidade, admirar o nosso Criciúma. Você falou em esporte, eu não tenho muito conhecimento, mas vou tentar dar uma pincelada aqui. Acredito, amigos, que não devo fazer feio, mas se me perguntarem em nome de atleta, tal, eu não saberia dizer. O Criciúma, ele está inserido, né? Está instaurado aqui no coração
da nossa cidade, não tem como. Eu digo porque eu falo que a cidade me abraçou também. Cheguei aqui como, entre aspas, um forasteiro em 2016 e estou aqui até hoje. Fui acolhido, né? Fui abraçado pela sociedade criciumense. E você vai conhecendo história, como nós comentávamos ali agora há pouco, né? Do seu Jandir Sorato, da Anjo Tintas, do próprio Adelô, Anselmo. São pessoas que empreenderam aqui na cidade, que fazem muito bem para o ecossistema empresarial nosso. A Librelato hoje ela é uma referência, né? É a terceira maior empresa do segmento do Brasil. E eu me orgulho muito disso, por saber que tem empresas aqui na nossa região que jogam um jogo tão grande e tão pesado como a Librelato, a nível Brasil, não só a nível local. Eu queria que tu explanasse um pouco como é que funciona. Nós sabemos que a Librelato ela é uma empresa familiar, né? Como é que vocês tocam isso? Como é que vocês direcionam esse corpo dessa empresa? Hoje, a Librelato tem mais ou menos quantos funcionários? Só para a gente ter uma ideia. Hoje tem 3.400 funcionários. É muita gente, né, cara? Como é que vocês tocam toda essa operação? Como é que vocês constituem a gestão? Como é que funciona isso para que a Librelato seja todo esse sucesso que ela é? Eu vou ter que voltar um pouquinho ao tempo. Eu falei que do meu pai ele empreendia, fazia vários negócios, porque nós éramos muitos, e aí se ficasse todo mundo junto em uma empresa só, às vezes italiano, as opiniões diferentes, meio radicais. Zé italiano é o sangue quente, né? Nós estávamos falando... E então nós inventamos outros negócios, indústria de plástico, britador, madeireira de Mato Grosso, transporte, a Librelato Implementos, que é a mãe, cerâmica. Então cada irmão foi indo por um lugar diferente. E até nós éramos sócios entre nós, mas com gestões separadas. Perfeito. Não havia aquele cerimonial de apresentar balanço, resultado das empresas, nada. Então, cada um ia falar do seu negócio e nós tínhamos plena confiança nos irmãos que assim geriam os negócios que eram, que nós tínhamos laços societários. Por exemplo, eu tinha X% lá na empresa, eu tinha X%. E depois, em 2011, o meu irmão, que era o CEO, presidente, ele teve um problema de saúde. Em 2013, perdemos ele. Mas já nesse caminho, a gente já fez algumas negociações societárias já com ele em vida, natural, né? Muito bom. E aí, uns foi para uma indústria, outro foi com outro, pegamos lá a escritura de terrenos, posse, nós fizemos toda uma negociação entre nós 6. Já veio outro irmão que foi médico, também virou empresário, outro que foi dentista também, que infelizmente faleceu, também foi empresário. E aí fizemos uma grande negociação societária e cada um ficou com as suas empresas. E aí na empresa mãe, que foi a Librelato, ficamos eu, o Lúcia, o Gilmar e o Jim. Nós tínhamos ações nas outras empresas, nós negociamos com os irmãos. Eu acho que isso para alguma coisa... para outras empresas familiares, às vezes que eu converso, isso serve também como, não vou dizer aprendizado, mas serve como um exercício, às vezes, outras empresas, ensinamento seria a palavra, para que façam assim. Sim. Então, a Librelato hoje pertence a Aloir, Gilmar e Jim, e as duas filhas do Lúcia, Taine e Vitória. E a gente tem um grupo de empresas, inclusive tecnologia, Autopeças, que nós temos um sócio, temos a Siegel, temos a Stal, temos uma empresa em Caxias. Então, hoje, com a aquisição dessas empresas, deve estar em torno de... flutua, ali uns 3.200 colaboradores, mais ou menos por aí, Alex. Maranhão. Não, tranquilo. E que bacana tu falar da Taine, né? Que também é uma grande empreendedora, é uma mulher de sucesso, é uma mulher que é referência nos negócios aqui na área de gestão, na área de empreendedorismo. A gente acompanha o trabalho dela ali. Sim, realmente faz um trabalho e já tá no sangue, né? Vocês já têm isso. E quando a gente anunciou que ia trazer vocês aqui da Librelato, né? Que ia trazer você para falar com a gente, o pessoal começou a mandar muita pergunta pra gente, né? Certo. Por exemplo, o nosso público, a nossa audiência, o pessoal que nos ouve, é um empreendedor menor, aquele cara que está começando a empreender, o médio empresário, aquele cara que olha vocês como uma referência. Obrigado. O cara que olha a Librelato, o cara que olha o Aloy e fala assim, cara, eu quero aprender com a trajetória desse cara. Certo. Eu quero aprender como é que esse cara fez isso. A nossa ideia quando a gente traz é para que vocês possam passar um pouco dessa experiência, da bagagem de vocês para essas pessoas. E uma das perguntas que eu recebi foi essa. Qual o grande segredo que tu considera, né? Qual a grande chave do sucesso da Librelato para vocês se manterem constantes
constante, porque o empreendedor ele tem essa dor. Ele começa hoje, aí amanhã a política afeta ele, aí depois falta caixa, e aí depois ele faz uma negociação errada. Tem esse sobe e desce, essa oscilação. O que tu considera que foi a grande chave da Librelato durante esses quase mais de 50 anos, na verdade, né? 55. Para vocês 56, se manterem 57. 57 anos nesse processo de crescimento de vocês gradativo. Eu falei aqui 3.200 funcionários, fora as empresas dos outros irmãos meus, né? Isso me refiro à Librelato S.A. É uma pergunta muito difícil essa. Mas eu diria assim, por exemplo, como eu disse, eu fui para você, fora do ar, eu fui um filho assim também que eu acho que nenhuma mãe queria ter, né? Você vê, fui militar, aquele choro para sair de casa, depois vim aqui para Criciúma também, trabalhava lá com meu irmão, depois fui caminhoneiro, depois fui para Mato Grosso, depois voltei aqui com meus irmãos o desafio da perca do meu irmão, mas eu te digo, Maranhão, eu nunca perdi a perseverança e os meus sonhos. Hoje ainda tenho sonhos, muitos sonhos, né? Não deixo de sonhar nunca, mas se resumindo assim, para não alongar muito, né? Naturalmente a gente tem um papo longo, eu diria que é perseverança. Você tem que entender, por exemplo, eu sou empresário há 55 anos, mas coloca 40, né? Porque daí quem liderava era o meu irmão mais antigo, outro meu irmão, outro, eu sou quase o caçula, o último na escala da filharada. Então, o que é que eu digo? Tem que perseverar, tem que criar, tem que inventar, tem que ser resiliente, insistente, pensar que no amanhã, pensar que nós vivemos num país capitalista, e capitalismo significa crises, crise significa um desafio significa vencer. Por exemplo, eu e meus irmãos já com 40 anos, eu de empresário, fora os meus mais velhos que já faleceram. Então eu digo que tem que ter resiliência, tem que ter teimosia, né? Saber que eu, empresário, outros que me ouvem muito mais sábios que eu, por exemplo, eu já passei, vamos dizer assim, a cada 6, 7 anos, aí, vacas gordas e vacas magras, que isso é bíblico. Então eu já devo ter passado por 5, 6 crises nesses anos. Uau. Todos. A crise aí é onde é que os fracos ficam. A crise é onde o Maranhão, que vou sair do Maranhão lá para Criciúma de ônibus, só com R$50 da passagem, chegou aqui, não aprofundamos a discussão, ficou com lanche ali, ficou hospedado lá no alojamento. Então a crise, a dificuldade, as pessoas fracas ficam para trás. Então, nas horas difíceis, acredito que um auxílio divino também é muito importante. Lembrar que existe um Deus, lembrar que as coisas corretas elas têm que serem feitas, lembrar de não atropelar as pessoas, lembrar da humildade. Eu acho que a humildade é um valor de um ser humano muito, 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 muito grande. Eu, particularmente, vou ser uma pessoa humilde e quero... É um famoso Maranhão aqui de Criciúma que se deu bem na vida. Então, percebi em você uma pessoa humilde, é um valor que eu respeito muito no ser humano. Então, resumindo aquilo que eu dizia para o empreendedor, comece. A Librelato tem vários negócios, 30% nós erramos, muitas coisas nós perdemos dinheiro, mas de onde nós saímos, de onde estamos, é uma empresa de sucesso e de ganhos. Então, se naturalmente o que nos deu conhecimento para chegar onde chegamos foram as percas, né? Foram as percas, porque quando se está tudo legal, você está só vencendo, você não percebe, né? Às vezes um time de futebol comparado a uma empresa, está tudo certo. É o ponto cego, né? Aí vem a queda, o nosso carismático Criciúma também agora em dificuldade, e o nosso setor também está numa dificuldade. Então, se esse ano a Librelato tiver uma rentabilidade menor, anos vindouros novamente aí para frente virão, nós estamos passando por dificuldade no nosso setor, mas é mais uma que nós vamos vencer e sobreviver. Aos empreendedores, persistência, resiliência, aprender com erros e saber, nas horas difíceis de desanimar, tem negócio que a gente tem que parar realmente. Eu digo isso para o empreendedor, mudar de ramo, mudar de rumo. Não estou dizendo para ele ficar sistematicamente num ramo, ele tem que mudar. A Librelato já deu negócios errados. Nós já tivemos que fechar a porta, meter a chave no negócio, porque perdemos muito dinheiro. E também, mas não perdemos, né, a coragem, né? Você perdeu dinheiro.
Eu ouvi isso naquele senhor afro lá, não sei como é o nome dele lá. Ele faz um programa bem legal, eu ouço sempre ele, né? Você perde dinheiro, você não perde o ânimo, né? Não perde a vontade coragem, de trabalhar. Ele né? mexe com autopeça, meu Deus, esqueci o nome dele. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Uma máquina também. Eu também aprendi. Grande campeão. Essa palavra é dele. Sou fã né? dele. Por exemplo, eu perdi dinheiro, eu não perdi a minha dignidade, eu não perdi a minha honra. A Librelato perdeu dinheiro, a Librelato passou por crise, a Librelato passou por dificuldades. Então, eu digo que isso não tem que desanimar, não tem. Na hora difícil é os corajosos que vão sobreviver. Quando vem uma hora do setor ruim, do setor do supermercado, do setor da indústria, do setor do comércio, então cada um vai vir os momentos ruins. Então sobreviva nas horas ruins, atenda bem aos seus clientes e na hora boa é que você vai desfrutar, vai ganhar, porque para nós você não gosta de fazer gol? E o empresário gosta de ganhar uma grana, investir e melhorar. Com certeza. Porque não pode parar de melhorar nunca, porque senão ele fica para trás. Então o lucro da gente é o esporte. A gente levanta de manhã aquele esporte, vou ganhar um dinheiro esse ano, vou investir, vou melhorar minhas máquinas, vou melhorar, fico feliz quando um filho lá forma um cidadão, o filho dele fez faculdade, quando um funcionário vê, seu Leiro, meu filho se formou, eu digo, pô, que alegria pegar aqui a graninha do osso aí para fazer a festa. Legal, então isso para mim é a realização, crescer junto com as pessoas e não desistir. Eu acho que essa é mais ou menos uma pincelada aí da minha mensagem aí aos jovens empreendedores. Exatamente. Geraldo Rufino, gente da melhor qualidade. Ele é um fenômeno. Fenômeno. Eu sou fã dele. O Geraldo é um cara que eu admiro muito, né? Muito em função dessa capacidade dele de resiliência. Ele mesmo fala, olha, quebrei 6 vezes, já tive muitos interpérios, muitos obstáculos pelo meio do caminho, mas nunca perdi a fé de empreender, nunca desisti. E se estou onde estou, foi por causa da minha capacidade. Eu digo que isso é uma característica dos vencedores. Isso é uma característica dos caras que têm sucesso, dos caras que realizam. São caras que o obstáculo vem e eles superam aquele obstáculo. E mesmo no tempo difícil, eles vão e eles não param. E daqui a pouco vem os tempos bons, como você falou agora. Então é muito bacana tu trazer essa visão pra gente. Certo. Porque como nós comentávamos ali no bastidor, o empreendedor hoje, o empresário hoje, que é o empresário jovem, ele acha que vai ser tudo mil maravilhas. Que empreender é o mar de rosa. Não, eu vou empreender, eu não vou mais ser CLT, como eles falam, né? E eu vou ganhar dinheiro. E a gente sabe que na prática, principalmente você com mais de 50 anos de experiência, sabe que não é bem assim. Não. Vocês passaram por um período na Librelato, que eu considero talvez aí um período difícil para vocês, que foi a perda do irmão de vocês, né? Eu queria que tu explanasse um pouco para a gente esse momento, um momento de dificuldade, um momento de dor para vocês e o que fez vocês superarem esse momento e continuarem avançando. E seguirem, continuarem crescendo. O que encorajou, o que fortaleceu vocês nesse momento de dificuldade? Foi no ano de 2013, eu não lembro, ele teve um problema, né, que não é desnecessário comentar, e uma doença bem grave que levou ao passamento dele. Ele lutou 2 anos contra um câncer muito, muito agressivo, né? Acho que isso é público também, não me desonra nada em falar. Não. Muitas pessoas perdem a vida com essa doença triste que ainda não existe. Uma dificuldade. E a tua pergunta, naturalmente, ele era o nosso grande líder, né? Também aqui com o Criciúma, ele era muito participativo nas entidades, era um cidadão muito trabalhador, sociais. Muito correto. E aí a gente começou a doença dele, ele começou a ter os problemas e foram se agravando, e a gente conversava e chegou uma hora assim que Deus lhe tirou até a voz antes do passamento. Ele ficou, acho, não saberia te dizer, uns 30 dias sem poder conversar. E aí eu já estava aqui, eu vim de Mato Grosso, né, e com muita conversa com meus irmãos, até com a filha dele também, com a Taine. Nós já tínhamos uma empresa que nós tínhamos um fundo que era sócio nosso, e nós tínhamos regras a seguir e tudo. E aí os meus irmãos, né, me escolheram o líder do time, em que eu honrosamente ocupo até que eles queiram, até hoje. Era o capitão. O capitão. Hoje eu sou o capitão, sei lá, o Gandula lá, não sei como é que funciona. Não, mas é o capitão, faixa. Sou o capitão. Mas o Gandula também ajuda, todo mundo ajuda, né? Gandula, uma brincadeira. É Gandula que chama lá, que pega a bola. Gandula é o que pega a bola. Isso, Então, todo mundo pegou junto, meus irmãos, os meus sócios, cada um ficou na sua ponta. Depois
depois veio o caminho da profissionalização da empresa, né? A gente teve um CEO externo e eu sou um funcionário de carreira, e hoje eu sou o presidente do conselho, estou ainda sendo com o apoio dos meus irmãos, conforme falei. E a gente teve um processo de profissionalização, daí a minha sobrinha Taine também entendeu que ela podia ser uma sócia e podia contribuir muito com a empresa no conselho. E ela é craque. E hoje tem os negócios dela também, mas tem a cadeira dela no conselho. A gente se reúne mensalmente, né, para analisar o balanço das empresas. Outro meu irmão, o João Alberto, já trabalhava numa outra empresa que hoje é minha e dele. A gente fez uma negociação aí entre irmãos também. E o Gilmar, daí agora ele também foi para negócio dele de imóveis que ele gosta. Estou aqui citando os nomes dos meus irmãos. E a menina de menor, que é a Vitória, que é filha do Lúcia, hoje deve já ter 15, 16 anos, não sei por aí, tem uma representante com ela que senta conosco na mesa. Então essa foi uma saída para a gente, né? Quem tinha o conhecimento da empresa mais era o Lúcia. E eu trabalhava aqui, eu trabalhava em Mato Grosso na época. E depois convivi um tempo com ele aqui, Deus me deu esse dom. Convivi aqui com ele antes do passamento, uns 2 anos, e fui pegando o jeito dele. Eu vim aqui o jeito eu já conhecia, enfim, fui aprendendo a empresa. Ele está em Orleans, eu estava aqui na nossa filial em Sara, onde é hoje. E depois, quando teve realmente a fase crítica da doença dele, nós nos unimos e foi muito, muito dificílimo, né? Mas eu sempre sou muito... Quando eu estou numa situação difícil, eu penso daqui 30 dias. Daqui 30 dias vai estar melhor ou pior? Depende de quem? De mim. Naquela época de nervosismo, naquela época que o mundo se acabou, o mundo se acaba para quem... Pressão. Para quem é fraco e para quem acha que ele vai se acabar. Para quem é forte, pensa daqui 30 dias, pensa como é que as coisas vão ser melhor, mas depende exclusivamente de você. É a frase do meu irmão, Dr. Arcângelo Librelato. Depois eu quero passar esse link para ele, também a dona Maurina Librelato, a mãe do Maicon. Um beijão para toda a família. O meu irmão Arcângelo diz que os problemas... 100% deles, 70% se resolvem sozinho. A gente sofre por antecedência. 70%. Pode ser 60%, pode ser 80%, pode ser 50%. Vamos dizer que é 70%. Às vezes a gente se estressa, chega lá, dá tudo certo, não é? 20% ou 15% a gente conduz a solução. E pode dar certo ou pode dar errado. E os 10% a gente aprende a conviver com ele. Então eu acho que o ser humano tem que ter a capacidade de desenvolver, de conviver com os problemas. Uau. Por exemplo, eu tenho N problemas. E a gente profetiza que a empresa seja centenária, dobre de tamanho. São problemas grandes, né? Grandes, então eu quero problemas... Não são problemas pequenos, são problemas grandes. Eu quero problemas maiores, porque se a empresa vai crescer, ela vai ter o dobro de problemas. Os problemas maiores virão. Então vai ser o quê? A nossa capacidade de gerenciar e administrar ele. Então essa é a capacidade. Então não adianta eu ficar me estressando com os problemas do crescimento. Os problemas virão. Eu tenho que ter capacidade. Mas não sei o quê. A empresa tem estrutura de vendas, de compras, de gerência, de compliance, de tudo, de PPCP e tal. Então, ela tem toda essa estrutura. E essa estrutura tem que adquirir conhecimento para esse crescimento. E para esse conhecimento, as pessoas têm que estar engajadas. E nesse caminho, às vezes, de mudanças, os fracos ficam para trás. Funcionário de X anos, tá vindo muito aperto. Não, você tem que melhorar. Você não pode sair daqui da empresa às 5 horas da tarde para casa. Você tem que procurar um curso, você tem que melhorar, você tem que trabalhar depois da hora, um pouquinho. Porque eu penso assim, Maranhão, um funcionário que ganha 10, ele tem que produzir para 12. Perfeito. Um que ganha 20 tem que produzir para 22. O que ganha 30 para 32 e o que 100 para 102. Você sempre tem que se doar mais. Mas eu estou me doando para o meu patrão. Não, você está se doando para você. Porque se os funcionários se doarem só para o 100%, a empresa para de crescer. Bom. Então, se ele não pensar em crescer junto, esse pouquinho a mais que ele não trabalha para o Aloy Librelato, para o glorioso Zefiro Giassi, para o Angelone, para o Anselmo, não sei, todos os empresários aqui de Criciúma. Então ele está trabalhando para ele mesmo. E o funcionário crescendo, a empresa cresce junto. E você só cresce se tiver pessoas. Uma empresa é composta por pessoas. O nosso glorioso Criciúma é
composto por atletas, pelos 11. Então, como é que o Criciúma vai ser o melhor? Se ele tiver o melhor time, extraindo o melhor daqueles atletas que ele tem. Perfeito. Não adianta trazer um craque ali, porque ele não vai poder pagar, porque não vai dar certo com a cultura do time, vai ter problema. Então, é você que é atleta, arrancar o máximo do potencial daquele atleta que tem naquela hora. Bernardinho fala muito isso, eu acho muito bacana tu falar isso, porque ele aborda muito essa questão dos times, essa questão das equipes, né? Ele traz muito para o corporativo essa ideia do futebol, do esporte de alta performance, né? Certo. E quando você tem time, isso é uma coisa que tu trouxe que é muito bacana, que é uma dor do empresário hoje, do empreendedor. Certo. Ele fala assim, o meu time não está comprometido. O meu funcionário, o meu colaborador, ele está reclamando. O meu não vai para frente. A empresa não cresce porque o funcionário não está com a cabeça no pensamento de crescimento. Perfeito. Tu acha que isso é um gap? É uma coisa que ela é latente? O crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa hoje, ela está muito ligada à mentalidade do funcionário ter uma cabeça de, eu preciso me desenvolver, igual você falou, preciso fazer um curso a mais, eu preciso desenvolver novas habilidades, eu preciso afiar o meu machado, tá sempre melhorando. Tu acha que está ligado a isso? Mas eu não acho, eu tenho dúvida, certeza absoluta, né? O crescimento também, Maranhão, ele traz dores. Porque o que me trouxe até aqui não é o que fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, não vai levar onde eu estou pensando. Verdade. É uma frase pesada e dura, né? Que eu vou dizer, mas uma empresa, para dar um salto, ela tem que mudar as pessoas ou, em certos lugares estratégicos, mudar de pessoas. Nós, empreendedores, temos que ter a capacidade de entender que aquela pessoa ela não é descartável. Ela não é um ser humano, mas ela não pode estar naquele ponto estratégico do tamanho do desafio que você tem. Uau. Não estou falando como um objeto descartável. O ser humano ele tem valores, todos eles, mas aqueles que você tem que formar um time de performance, agora aprendi uma palavra legal com você, para esse crescimento. E tem pessoas que não querem isso. Então, as pessoas que tiverem o objetivo disso, e se a gente não tem no time, o mercado existe. O time de futebol, se não tem aqui, com toda certeza. Os atletas para enfrentar o desafio, o mercado tem gente e tu vai ficar boa trás. Jogando em outros times. Então a gente, empresário, tem que pegar pessoas boas de outro time e colocar naquele projeto. E esse que está ali não é um objeto descartável, não é um ser humano sem cara de nada. Ele simplesmente não se engajou no projeto. Então, muda o cidadão, muda a pessoa, ou na última instância muda de pessoas. Mas a Librelato sempre pensa em mudar a pessoa. Nós temos funcionário aqui ontem, é uma história rapidinha, foi se despedir de mim lá o Antônio Mendes, amicice do meu pai, o pai dele. Que show. O pai dele trabalhou conosco 55 anos da história da Librelato. O Geraldo, meu amigo Geraldo, foi muito para Mato Grosso comigo, andava lá pelas quebradas, lá nos matos de madeira. E o Antônio, né, o Lúcio até patrocinou a faculdade para ele, na frase dele ele me disse isso, e me comunicou uma semana antes, queria sair, aí eu disse, Antônio, vamos conversar, qual é o teu projeto? Só ela, seu Aloir, eu preciso ganhar tanto. Um valor que a empresa eu tenho certeza. Por quê? Porque eu vou empreender. Eu disse, mas pai, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus que dê certo. Naquela noite já incluí nas minhas orações para que o Antônio Mendes, filho do meu amigo Geraldo, se dê bem. Então também para as pessoas da Librelato que saem e querem tocar os seus negócios, eu os glorifico. Eu quero que eles vá bem. E aqueles que preferirem continuar no nosso projeto, é compromisso de nós, acionistas, empresários, Maranhão, porque se nós não tivermos a mente de crescer, a fila anda, as pessoas querem crescer. Um prático lá da produção quer ser, eu não me lembro mais os níveis lá, ele quer ser especialista, ele quer ser coordenador, ele quer ser head, ele quer ser gerente, ele quer ser diretor, ele quer ser o CEO da empresa. Então, todas essas pessoas querem crescer. Então, se o empresário parar de pensar, ele vai perder muitos talentos. Ele não pode parar de pensar, porque aí o ser humano, né, levanta de manhã. Você falou do senhor
que levanta cedo. Seu José Lopes. Seu José Lopes, né, que eu também conheço. Né? Vai assistir a gente, um forte abraço ao seu Zé Lopes, né? Com 80 anos. É craque, então ele puxa todo aquele time, ele dá o exemplo. Então o empresário tem que ser assim, porque senão ele perde os talentos. Não, se você se jogou nas cordas lá no ringue, os funcionários percebem e a empresa automaticamente gera um ambiente de conforto, né? E esse ambiente de conforto, nessa zona de conforto, é a zona que você é atropelado pela concorrência. Totalmente. Você é patrolado. Então, nós, empresários, nós temos que colocar os funcionários nossos no diferente. Quando a gente pensa crescer, aquela palavra bonita, você vai ver o diferente. Você é um mundo que você não convive. Então, você dá um salto para o diferente. E o que é que faz te dar esse salto para o diferente? A experiência do passado. É você que veio lá. Por que você está aqui hoje, né? Orgulhosamente você está me entrevistando. Um jogador de futebol que veio de ônibus, eu, um caminhoneiro. Com certeza. Então, olha a nossa história. Uma mochila nas costas e um sonho. Perfeitamente, né? E os senhores lá do Nordeste, tem vários funcionários que muito enriquecem a nossa cultura aqui do Sul. Né? Daqui a pouco você, com essa cor de jambo, casa com uma loira aqui, tem um filho maravilhoso. Então, isso é muito bom para Santa Catarina, para a nossa cultura aqui, às vezes de italiano, de alemão, de polaco, né? Só a nossa aqui não é legal. Então, misturar com vocês, com esse Brasilzão de gente trabalhadora, de gente... Isso é muito, muito, muito legal. Então, Santa Catarina também, os senhores lá do norte, muitas pessoas vêm para cá, ali na Librelato. Esses dias eu estava conversando, aí, seu Aloir, tal e tal, a gente veio, está morando aqui numa casinha. Aí eu fui saber como é que é o nome do funcionário. Não, é ele, mas seu Aloir é trabalhador, é trabalhador, é trabalhador. Saiu de lá com a esposa gestante. Eu acho que ele ganha 3.300, a esposa gestante, paga o aluguelzinho, paga não sei o quê, e tal, uma luta de olha aí, né, pagar aluguel, sobreviver com a esposinha gestante, comprou uma motinha, então olha aí o Brasil, Maranhão, vamos olhar para isso aí, outros países às vezes não tem isso, o cara já está lá bem, não é verdade? Com toda certeza. Então esse povo brasileiro, nosso Nordeste, aqui, nós do Sul, aqui vendemos muito para o Nordeste. Sim. Então, o Nordeste tem que se desenvolver para nós vendermos azulejo, para nós vendermos carreta, para nós vendermos equipamentos, para nós vendermos aço, para nós vendermos produto industrializado, para vender caminhões, quem vende. Então, o Nordeste do Brasil, que tem um potencial imenso de crescer, gigante. Que queira ou não queira aqui, a gente já está no limite do 0 a 10 no 7, sim, ou no 8, um número que você pode dizer 6 ou 7 ou 8, mas lá do 0 a 10 está no 3, no 4. Então, quanta coisa boa que aquele povo, né, melhorando de vida, a gente pode fazer negócio, crescer junto. Já pegando esse gancho, Aloy, tu tocou num ponto muito importante realmente, que é a nível Brasil, quando a gente fala. O Brasil vive um momento de instabilidade política, a gente não pode fugir disso, não vamos ser hipócritas, né? Certo. Eu queria que tu trouxesse a tua visão como empresário, como empreendedor, com 50 anos de experiência nisso. Como é que tu enxerga? Tu acha que o momento político que o Brasil vive hoje, ele afeta, principalmente nesse segmento da Librelato e em todos os outros segmentos? Tu acha que isso faz diferença? Tu acha que isso afeta? Ou é uma coisa que o empreendedor, o empresário não pode olhar para isso, tem que tirar de letra e focar naquilo que ele tem que fazer? É preocupante a palavra. Um pouquinho mais para otimista que preocupante, né? Eu penso assim, né? O Brasil não é para amadores. Ser empresário no Brasil, quem quer ser empresário, isso quem quer empreender, eu disse, não é para amadores. O Brasil, ele realmente é complexo. Você vai para a Europa, tem lá a esquerda e a direita, você vai fazer negócio com o chinês é uma coisa, a gente faz negócio com o chinês, você vai fazer negócio com o russo é outra, nós não negociamos. Aí você tem os problemas das ditaduras, não sei o quê, Rússia, Coreia, Venezuela e Cuba e tal, e tal, e tal. Mas o Brasil, eu não tenho a mínima dúvida que nós não vamos, se essa é a tua pergunta, para o regime de autoritarismo. Não tem, o nosso povo é diferenciado. Então, se perguntarmos, você me traz, falar um minuto de política, né? Então, os outros países têm direita, esquerda, radical, ditadura, problemas, governo, vigilância, o cidadão, onde foi, não pode falar, não pode usar iPhone, tem que usar o meu e tal. Então, o Brasil tem esses problemas de política. Essa estabilidade. Até por ser um país democrático, né? Mas eu ouvi ontem do empresário que falou desse negócio, eu falei para um visitante, o pessoal da ArcelorMittal que veio me visitar. Então, o empresário ontem me falou que o Brasil tem a esquerda, que é 30%, a esquerda radical,
Eu me considero centro-direita, não sou direita radical, sou mais direita do que esquerda, então tem direita, tem esquerda 30% e tem 40% no meio. Esse 40% é o que decide. E nós temos o partido de centro. O empresário me falou isso. O centro ele pode ir para a esquerda, quando está ficando ruim para o povo, esse partido do centro vem mais para a direita e nos salva. Quando a direita está muito radical, muito ruim, ele vai para a esquerda. Então nós temos o privilégio no Brasil de ter o centro. Esse centro é o que define o rumo do Brasil. O que decide. Decide. Então não vejo o brasileiro um povo fácil de manipular. Quem pensa que o brasileiro é bobo, uma palavra feia, burro, está muito enganado. Concordo. O brasileiro ele é pacífico, ele sabe que uma revolução feita com pessoas, com manifestações, é muito mais barata do que sair com uma arma, com um fuzil, atirando em todo mundo, ou largando bomba em aeroporto, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. O brasileiro não é mais bobo. Essas redes sociais nos ajudam muito, mas o governo realmente, esse governo... Eu acredito que os empresários às vezes têm um pouco de medo, mas acredito que tudo é a frase do tempo de caminhoneiro, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né, que tem que estar sempre. Mas é verdade. Então os passageiros embarcam e desembarcam. E esse governo também vai passar, isso tudo vai passar. Agora, tem pessoas que a gente conversa que tem medo do autoritarismo, sim, né, de um regime de ditadura e tal. Eu não tenho a mínima preocupação com isso. Nós não somos adomáveis. O brasileiro, ninguém adoma, ninguém monta no brasileiro, que ele pode, se ele vier com jeitinho, tal, mas se ele quiser tirar os nossos direitos, de eu te chamar de feio, de eu te chamar um político a liberdade de expressão, X, né? A liberdade de expressão. Perfeito. Você enriqueceu a palavra que eu não achava. Não nos tira. E se a gente tiver liberdade de expressão, a gente derruba o governo, repõe o governo. Então essa é a minha visão. Não tenham medo do autoritarismo. O Brasil não vai partir para um regime de extrema esquerda, de ditadura. Isso já é passado. O Brasil passava, antes de mim, antes de você, nas décadas de 40 até 64, trocavam, o presidente trocava, aí houve o golpe militar, que foi o regime militar para acomodar. E agora nós vivemos em plena democracia. Aí alguma coisinha falando da ditadura judiciária. Aí não tem nada a ver. Eu sou, agora, de uma gestão da política econômica, isso eu posso criticar, porque está sendo feito errado. O governo está indo pelo mesmo caminho da impeachmentada Dilma Rousseff. Gastos excessivos, gastando mais que arrecada. Você tem um filho ali, você sabe que ele tem que estudar, tem a mochila, tem o skate, depois vem o celular, depois vem o computador, você não pode gastar muito. Perfeito. E esse dinheiro que está sendo gasto não é do governo. O governo não produz dinheiro. Ele imprime lá que dá inflação. Mas quem faz o dinheiro é a sociedade, é o trabalhador. Então ele está gastando mais do que arrecadando. E aí vai gerar um juro alto, o juro alto vai inibir os investimentos das empresas, as empresas demitindo ou encolhendo, diminuindo o seu tamanho. Uma hora vai ser boa para o comércio, quer ver o fundo de garantia, vem o seguro-desemprego para quem vende, para o consumo, e depois vem a crise. Então, esse governo, a política econômica, eu faço uma crítica aqui sem medo, está num caminho totalmente errado. Tenho absoluta certeza disso. Pode estar bom para o setor por causa do consumo, né? O consumo está muito aquecido. E por que o consumo está muito aquecido? Porque é um gasto excessivo de dinheiro do governo. Perfeito. Não é o teu dinheiro, não é. O governo está gastando e automaticamente é o nosso dinheiro. E depois disso vai vir problemas mais. Mas nós vamos ter a capacidade de resolver sim, Maranhão. Com certeza, e é muito legal isso que tu está falando, porque vai muito de encontro com um cara que eu gosto muito dele, eu sou muito admirador dele, que é o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Certo. E eu vi uma entrevista dele recentemente, ele falou justamente isso. Independente de partido político, independente de esquerda... A política econômica do governo está errada. Exatamente. Eu não falei esquerda e direita. Exatamente. Eu não falei em Lula, nem PT, nada. A política econômica do governo, ela está errada, porque é um governo que ele gasta mais do que o que ele arrecada. Pronto, acabou.
Parou vai para o cartão de crédito, vai para a dívida, não paga, roda, paga, parcela. E eu sou fã do Paulo Guedes, acho o Paulo Guedes uma mente à frente do tempo, realmente vai muito de encontro com o que tu falou. E é bacana ver o teu posicionamento como um grande empresário, como uma referência, como uma influência aqui na nossa região, porque muitas vezes o empresário ele tem medo de se posicionar. E eu digo sempre que o cara que não se posiciona, ele já se posicionou. A partir do momento que tu não te posiciona, tu já te posicionou. Então você tem uma leitura... Se posicionou por não se posicionar. Exatamente. Tu tem uma visão muito clara, isso é muito bacana. Eu acho muito legal para quem vai nos assistir, para quem vai nos ver. Isso. Também, né, ter a sua consciência com relação à política, com relação ao governo, com relação à economia, porque o empresário e o empreendedor ele é afetado diretamente. Perfeito. Como tu falou, empreender no Brasil é para os fortes. Não é para os fracos. Eu tenho amigos que vêm dos Estados Unidos e eles falam assim, Alex, como é que o pessoal empreende aqui no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos, eles te dão a casa, eles te dão o terreno, eles te dão o carro, eles financiam o crédito para ti, não sei quantas vezes, eles te dão para que você leve as empresas para os Estados Unidos. Aqui no Brasil é ao contrário. O governo não te dá essas coisas. Então, realmente, empreender no Brasil é uma coisa que é muito difícil. Só deixar um recado para vocês aqui, pessoal, que estão nos acompanhando. Se vocês estão gostando da entrevista, já deixa um comentário aqui, deixa uma pergunta para o seu Aloy, depois a gente vai passar a pergunta para ele. Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que pode aprender e pode estar ouvindo aqui os ensinamentos. E vou deixar um convite especial para vocês. No dia 14 de novembro, vem aí a segunda edição do Encontro de Gigantes, o nosso grande encontro de empreendedorismo, alta performance e negócios. Depois vamos adiantar os nomes para vocês, nomes poderosos. Vou dar só um spoiler para vocês aqui. Jorginho, lateral tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, vai estar pela primeira vez aqui em Criciúma, no dia 14 de outubro, na SIC, imperdível. Outros 2 nomes extraordinários também. Vamos começar a dar esses nomes para vocês daqui para frente, mas já salvem essa data para estar conosco no dia 14 de outubro, na segunda edição do EG na SIC, tá bom? Seu Luiz, vamos para mais um tema que eu acho é um tema emocional. Eu vou dizer, eu vou classificar ele dessa forma. Certo. Quando comentei com o Adelô ali, ele, olha, esse tema aí é um tema que vai ser importante. Vocês, uma empresa familiar, uma empresa que não tem como ser diferente, a gente não abordar esse tema, certo, né? Esprícigo. Eu queria que você falasse sobre a importância desse cara na gestão da Librelato, trabalhando com vocês, junto ali, todo esse tempo, né? José Esprícigo, um cara que não tem como falar dele e não falar da Librelato. Isso. E recentemente saiu, não está mais ali com vocês. Eu queria que você falasse da importância desse cara, como foi a convivência, como foi o acréscimo, né, que ele teve para vocês dentro desse processo ali de gestão junto contigo. Eu acho que o José Carlos Esprícigo seria, né, a minha palavra quando a gente fez uma transição dele. Então a gente combinou uma transição dele, e a minha palavra para ele é gratidão, né? Ele trabalhou conosco, Maranhão, ele entrou na Librelato em 84, eu acho, né? 84, 82, não lembro, mas foram 41 anos conosco. 41 então anos. Ele entrou lá contando parafusos, né? Ele no Almox, depois passou para a parte administrativa, contabilidade, e foi crescendo conosco, e ele sempre foi o braço direito do meu irmão, em memória, José Carlos Librelato Luz. Então ele deu uma contribuição muito grande, e ele vem em tudo aquilo, Maranhão, que nós conversamos. Ele foi aproveitando as oportunidades que a empresa cresceu. Então também ele, sócio, também nos puxava. O Esprícigo, ele puxa, ele não tem aquela pessoa que você tem que empurrar, ele é puxador. Então ele esteve conosco, às vezes é um pouco mais agressivo, às vezes é um realizador, né? Mas naturalmente você conviver com uma pessoa há 40 anos, né? Eu e ele nós conversávamos por telepatia, né? Ele sabia o que eu estava pensando, eu sabia o que ele estava pensando, e do passamento do meu irmão que trabalhou com ele, ele foi crescendo e chegou na diretoria administrativa e financeira, e depois no passamento do meu irmão ele foi o CEO da empresa, e nós passamos numa fase de profissionalização da empresa, onde os sócios, exceto eu que exerço a presidência do conselho, tem outro meu irmão que está lá em Orleans, que nós temos negócios, e a Taine e o Gilmar, enfim, têm os seus negócios particulares, mas são acionistas. Então, falar do José Carlos Esprícigo, eu resumo isso como a palavra
É gratidão que eu falei, um cidadão de... É um grande cara, né? É um cidadão de princípios éticos, morais, religiosos. Eu digo aos meus diretores, eu não tenho dúvida nenhuma de se eu parar numa beira de estrada e esquecer a minha carteira cheia de dinheiro, eles não vão mexer ali para tomar uma água e vão passar sede. E eu não recomendo que passe sede, que pegue o dinheiro da minha carteira que eu esqueci, compre uma água e almoce, enfim, não tem necessidade disso. Mas eu te digo, José Carlos, ele pensaria muito antes de abrir a minha carteira, porque ele estava com sede e tinha um bar ali perto. Então, Uau. cidadão honesto, bom caráter, correto, e essa palavra de gratidão. Não tenho medo de deixar para nenhum diretor a minha carteira dentro do carro com dinheiro. Ele pensaria antes de abrir, que só pelo fato de abrir ele já acharia. Mas eu recomendo que tome água, que vá no restaurante, que coma bem, passar sede para quê? Se eles não têm dinheiro, a minha carteira tinha, ou não levar o cartão, qualquer coisa. Mas ele sempre anda com cartão. Grande cara, é um grande cara. Então, que você pediu sou muito mim, fã dele também. Resumir sobre ele, caráter, personalidade, princípios, um cidadão, e hoje realmente tem um convívio legal com ele. Fizemos a transição dele já em julho do ano passado, nós já tivemos outro profissional, agora fizemos a substituição novamente. Então, o José Carlos é um cidadão de bom caráter e gratidão ao trabalho que ele nos prestou. Cara, muito legal isso, porque assim, ó, nas empresas, a rotatividade ela é tão grande, né? Eu tô no grupo, sou maior com o Adelor ali, e a gente vê o giro de profissionais, ele é muito grande. O cara ficar 40 anos numa empresa, são 4 décadas, é um negócio quase que impensável hoje, né? No mundo de alta performance, no mundo de cobrança por resultado. Então eu tiro o chapéu e eu admiro muito histórias como a do Esprícigo, né? Certo. Foi o cara que teve com vocês ali, então vai nos assistir também, um grande cara. Naturalmente, eu disse, eu chamo de José Carlos, Esprícigo e tal, mas ele teve, né? Você vê, se ele fosse um empreendedor, com certeza teria empreendido, teria dado certo. Seria sucessor. Mas eu também digo, né? Ele seria um empresário, assim, se ele não se dedicasse a esses 40 anos, qualquer outra coisa que ele colocaria dar certo. Por isso que eu também vou falar agora, Maranhão, é que você ser uma pessoa de confiança de uma empresa, desde um zelador, que faz lá a faxina do escritório, que varre a fábrica, que monta, que trabalha, você tem que se dedicar, porque é tão glorificado. Que diferença tem o Gilmar, o Aloir, a Taine, o Jim, nossa família, o meu sócio de São Paulo, o Ronaldo? Que diferença tem eu do meu funcionário? Eu levanto de manhã para trabalhar, né? De gerentes para cima, eu acredito que todos já devam ter a casa, e quem não tem a casa está dando. Não tem diferença nenhuma, eu e o meu funcionário. Você pode empreender sendo um bom funcionário. Perfeito. Às vezes até um pouco mais tranquilo. Não é verdade? Sim. Você não arrisca o teu capital, que você vai ganhando. Um empresário é uma roleta russa, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E assim é indo. Então, os meus diretores lá, pessoas de alta confiança, estão se dedicando para ir. Então, se dão bem, tá educando os filhos, está ganhando dinheiro, compra um automóvel novo, troca, a esposa viaja para a Europa, ele vai para um lugar, vai para o outro. Não é legal também? Sim. Que diferença tem o empreendedor do dono do capital? Nenhuma. Nenhuma. Eu não me sinto Aloir Librelato, né, empresário. Claro que sou, naturalmente, e me orgulho disso. Mas achar que eu seja diferente de alguém é tão simples ser eu e ser o Aloir Librelato, os seus acionistas, sempre me refiro, não a mim. É tão fácil, e é tão fácil. Você não está se realizando, está ali com o Adelor, tal e tal e tal. O Maranhão, que Criciúma acolheu, né, que eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, eu ouvia falar. Quando você Machado de Maranhão, algum representante, aí liguei a você e falou com o meu filho. Então não tem diferença nenhuma. O empresário, né, um Silvio Santos, se doou a vida inteira, aquele seu público, quem quer dinheiro, chegava lá, jogava aqueles R$50, feliz da vida. Que diferença tem ele daquele que veio ali naquele programa bater palma para ele? Com certeza. E ver tudo aquilo? Não tem diferença nenhuma. Simplesmente ele é dono do capital e o outro é um cidadão de bem com a vida também. E eu acho que os profissionais que eles conseguem enxergar dessa maneira que tu tá falando, que não é fácil. Não é fácil. Não Você é fácil. falou uma coisa interessante, porque muitas vezes o funcionário ele se sente um demérito. Eu sou funcionário, tem o patrão, que é o patrão, mas eu acho que assim, ó, o funcionário hoje, o cara que ele quer crescer dentro da companhia, ele tem que pensar com a cabeça do dono. Eu aprendi com meu pai, eu perdi meu pai ano passado, né? E ele me ensinava muito isso. Meu pai sempre trazia essa visão para mim. Disse, olha, pensa com cabeça de dono.
Você está num clube, tem um clube que paga os seus salários, que você presta serviço, mas o que você pode fazer para que aquele clube, quando você sair de lá, ele não seja mais o mesmo, que você possa melhorar. Então, a todo clube que eu ia, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Criciúma, eu não fui campeão pelo Criciúma. Uma das coisas que me fez sair do Criciúma é que eu não estava ganhando. Eu fui muito competitivo, onde passei fui campeão e aqui eu não conseguia ganhar. E aí eu falava, cara, quando eu sair do Criciúma, eu preciso que o Criciúma esteja melhor. Eu não posso sair desse clube e deixar esse clube do jeito que tá quando eu cheguei. Ele tem que ser melhor. Então, assim, isso era uma coisa que eu carregava, sempre carrego comigo. Hoje no Grupo Sou Maior, nos meus negócios, no Encontro de Gigantes, aqui no podcast também. A gente procura sempre estar, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que o funcionário ele tem que ter essa mentalidade. Porque tem o dono da empresa, como você falou, que é o dono do capital, mas a partir do momento que o funcionário ele pensa com a cabeça do dono... Esse é o segredo. Eu tô aqui na Librelato, o que eu posso fazer para a Librelato ser melhor? O que eu posso fazer no meu setor para que esse setor cresça? Porque a empresa vai crescendo de acordo com os esforços, né, e com aquilo que aquele funcionário vai entregando. É muito legal tu trazer essa visão, porque ela distorce muito aquela questão de eu sou o patrão, eu sou intocável. Quem estiver pensando assim vai ficar para trás. Verdade. Eu concordo contigo isso, eu sou muito fã do Luciano Hang, é um cara que eu acho motiva as pessoas, super empreendedor, o cara do brasileiro realmente, e você vê ele todo dia ali, você vê ele no operacional vem com Fiat 147 lá, que aquilo para passar marcha naquilo sem embreagem, duro, seco, para engatar ré, um sacrifício, andei muito com aquilo. Ele tá ali, você vê que ele tá ali, ele tá vivendo, ele vai ali nos funcionários, ele vai ali no setor, ele tá com o cara do marketing, ele recebe uma visita, ele faz um café, ele tá sempre junto. Então, eu acho que essa distância, eu acho que cada vez mais ela está diminuindo para que esse colaborador ele tenha acesso a esse o 01 da companhia e que ele olhe naquele cara, esse cara é uma referência. Esse cara eu tenho que aprender com ele, esse cara eu tenho que trilhar o caminho que ele trilhou. Eu acho que isso talvez seja uma das grandes vertentes, né, um dos grandes segredos dessas empresas que fazem sucesso no Brasil, e a Librelato é referência aqui em Santa Catarina. Gente, é só a terceira maior do segmento do Brasil, tá? Nós estamos falando só isso. É uma empresa de 50 anos que joga o jogo de gente grande nesse nível de humildade, de sabedoria e de aprendizado. Nós vamos entrar agora numa área muito pessoal. Tu é pescador também. Eu já vi ali o teu... Tu gosta de pescar, igual eu também sou um pescador. Um pescador fake. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente desse hobby, a tua paixão pela pesca, como iniciou isso, como é que tu, se realmente, né, a tua grande paixão, fora do empreendedorismo, fora dos negócios, a pesca é a tua diversão ali? É dizer, eu sou um cidadão de hábitos simples, hábitos muito simples, né? Meu final de semana com os amigos, jogar uma canastrinha, tomar um drink final de semana muito controlado, aí meus filhos... Gosta do vinho? É do vinho? Gosta do vinho? Gosto, Luana e Alana, que me puxam a orelha, que às vezes eu excedia, então... Dá uma segurada. Dá uma segurada, pai, então estou muito educado, né? Tomar um drink, tomar um vinho, tomar um uísque final de semana, com os amigos, jogar uma canastrinha, né? Adoro um bar. Eu adoro bar. Empresário raiz. Eu não tenho dúvidas que quem não vai em bar, ali os meus amigos da Catingueira, meus amigos do Alcibiades lá de Orleans, um abraço Zeca, eu acho que o bar assim, ele é o cidadão mergulha, vem ali, uns cedem no ponto de encontro, né? E aí contam, então isso é muito legal o bar. Fizeram uma pesquisa, então, não sei se eu tenho tempo para isso, temos uns minutos. Fizeram uma pesquisa em Londres, lá nos pubs e tal, o que é que te dá mais alegria? Foram naqueles bares, uns falaram família, era família, sexo e dizer outra coisa. E a pesquisa foi unânime, estar no bar com os amigos. Boa. Então eu adoro o bar. Eu tenho que passar sempre sábado e domingo ali, uma hora e meia ali, bato um papinho e vou embora. Faz bem, né? A esposa faz bem. Então, estar no bar com os amigos, hábitos simples, poucos drinks, que a gente também já vai pegando uma idade e não pode exagerar. E também, naturalmente, a pescaria. Eu só não pescou comigo, acho que a Alana também pegava umas... A Taine foi pescar comigo em Mato Grosso, pegou uma piranha lá, quase cortou o dedo dela, não me lembro, caiu dentro do barco lá. O João sabe pescar, que é meu filho, a Luana. Pescador. Um abraço, João. A Luana também pesca, minha filha mais velha, e a Alana do meio, acho que é só no barco lá, não pego gosto pelas coisas. Eu gosto muito de pescar, mas o problema de pescar, Maranhão, é a dificuldade de ter as pessoas, né? Porque para pescar
Tem uns pescadores na região aqui. Tem, mas para pescar tem que ter o dinheirinho, né? Porque eu gosto de Mato Grosso. É caro. Tá caro. Então, não estou me querendo dizer que eu tenho ou não tenho. Sim. Mas aí você tem que ter um amigo que tem que essa graninha, que no mínimo 5, falar em dólar aí para a gente ter uma ideia sempre, 5, custa uns $5 mil uma pescaria, não é? Mais ou menos isso aí, 30 mil. Pega ônibus, pega alojamento, pega diária, pega barco, pega isca, pega isso, pega aquilo. Então eu gosto de pescar. Já pesquei em vários lugares, no Mato Grosso, Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia. Agora estivemos eu e o João na Itapará. Foi conosco também o senador lá, que foi senador, o Geraldo Altoff, inclusive que é sogro da filha do José Carlos Esprícigo. Teve o filho dele, um abraço. Pegamos muito tucunaré. Então, adoro pescar, não gosto de exagerar, mas o peixe maior que eu peguei foi um jaú de 32 quilos. Ué. Tem jaú de 50, tem de 55, eu nunca peguei, mas já peguei pirarara, piraíba, curvina, lá tambaqui bruto. Tambaqui bruto, na ceva lá, jogava e saía com um barco atrás. Linda. Agora, na última pescaria, Maranhão, eu peguei, que não é comum, né, porque eu trabalho menos. Por exemplo, você pega o João, meu filho, ele trabalha 11 horas por dia pescando. Eu pesco 2 horas e meia, fica no bar. Fica no barco, direto pescando. Ele bate isca e pau. Então ele era para produzir, eu 3 horas e ele 9, então ele era para produzir o triplo. Você concorda? Sim, com em certeza. Horas de trabalho. Então, quando eu jogo o anzol na água, realmente é para coisa boa. Eu conheço ali já tem as manhas, já tem o filho, tem a aqui não adianta o piloteiro parar aqui, não sei, não perde tempo. E aí eu fico descansando e quando eu vou para a água é para pegar mesmo. E agora eu acho que o João está nos ouvindo aí, se eu não me engano, foi 98 centímetros um tucunaré. Mas eu também tenho que dizer que era um tucunaré muito magro. Eu acho que o peixe estava doente, sem brincadeira, né? Eu peguei uns bonitos de 70, 75. E esse foi 78. Mas ele não brigou. Não deu briga, é leve o peixe, o peixe e tal, é leve. E aí o João é um cepo, agitando e tal, conosco. O piloteiro, não é nada, seu Loíno, mas é peixe, cara, deixa que eu vou tirar. E eu acho que era um tucunaré doente, magro. E um baita de um tucunaré, ele podia às vezes já tá morrendo, já tá muito velhinho, né? Pode ser. Mas eu peguei, você sabe, você é pescador, a pescaria é por tamanho, não é por peso. Sim. Então eu peguei o maior peixe da pescaria. E voltando ao assunto, tem que ter uma graninha que é caro, tem que ter tempo e tem que gostar. Então, para juntar essas 3 aptidões... Tem que juntar todo mundo aí, ó. Seu Jandir, seu Reginaldo da Multicópias é pescador. O Ari Osvaldo também é pescador. Vamos levar o Adelor junto com a gente também, botar todo mundo pra pescar. Vamos levar, mas aí quando pescar. Eu posso, o Adelor não pode, quando o Adelor não pode, né? o Jandir não pode, quando não pode. Não. Então tem que reunir esses, dá certo, um gosto, um dinheirinho e ter tempo. Para poder ir para brincar. Eu sou suspeito a falar, porque a pescaria... Você também gosta? Pesco. Tem pesca? Eu conheci a pesca em Minas, quando eu fui para o Cruzeiro. A gente foi em 2012. E aí, lá em Nova Serrana, tem uma cidade chamada Nova Serrana, que tinha uma fazenda, que chama Fazenda Paraná. Depois eu vou mandar ali o link para você. Cara, era uma lagoa, uma represa antiga, um lago bem grande. Eles represaram. E aí, depois virou um hotel fazenda. E aí, as pessoas iam lá pescar. Mas estamos aqui de 25 quilos, 30 quilos, pintado, caixara de 30 quilos. Com surreal. E aí, a gente pegou o carro uma vez, foi lá pescar, cara, a gente conheceu, ficou viciado. A cidade era tão pequena que só tinha assim, ela é a capital número 1 dos calçados. Eles produzem os calçados e distribuem para todo o Brasil. Então é calçado e pesca. As pessoas só vão lá para essas duas coisas. É engraçado, a minha esposa não tá aqui hoje, mas ela falava que ela detestava a cidade, porque só tinha pesca e calçado, não tinha mais nada para fazer, não tinha shopping, não tinha nada. E eu adorava, né, porque ia para lá pescar, passava o final de semana. Então a pesca para mim assim é um dos hobbies que eu curto muito, adoro, óbvio, além do esporte, né? Mas para mim pescar era algo libertador. Porque tu fica ali, né? Tem a tua cabeça viaja, tem a questão da adrenalina, e é uma coisa que é muito bacana. E aconselho, né? Quem não pescou ainda. Não sabe o que está perdendo. Eu digo que é tão bom quanto. É maravilhoso. Aqueles 4 coisas lá da pesquisa em Londres, né? Tão bom quanto família, tão bom quanto sexo, tão bom quanto estar com os amigos e tão bom quanto estar num barco pescando. A gente brinca e fala que é uma cachaça, né? São 4 coisas muito legais que um homem deve fazer na vida. Então, de pescaria, mais ou menos é isso aí. Eu tive a tragédia, um pouco de amadorismo, de naufraguei um barco, perdi um amigo, uma história muito triste.
Mas faz parte da vida, né? Aí ele ficou no barco, não quis colocar o colete, insistiu e não quis nadar conosco numa noite de muita chuva lá em Mato Grosso, no Rio Telespires. E aí houve essa tragédia, ficamos a noite toda lá, à beira do mato, Poiamão, tinha formiga por tudo, e nós 4 lá, e eu que era mais lerdo, porque eu tenho prótese aqui no fêmur, eu desci o rio mais para baixo, eles tinham aptidão física melhores, e no naufrágio eu fui deixando, eu não me apavorei, que eu não sou nervoso para essas situações, e fui deixando a água me levar e fui indo, e os outros saíram pedalando, legal, você Maranhão, seria naturalmente o barco naufragou aqui, você ia perder, né, por um pouquinho. E eu fui muito para baixo, uns 2 quilômetros para baixo. Aí fiquei lá e começamos a gritar lá. E eles perceberam, eu já disse, né, porque eu coordenei o naufrágio. E eu disse, vocês vão para a margem, quando chegar na margem vão descendo, que eu vou estar na margem. Mas eu vou descer mais que vocês. Vocês não se apavoram, não fiquem nervosos. Cada um tinha o seu colete, uma caixa, nós quebramos 2 caixas grande de isopor, cada um pegou mais um pedaço por segurança, então não tinha como, se não perdesse a lucidez, eles iam para a margem. Eu disse, sempre não se perde para o lado esquerdo. Você vai levando. Né? O rio está descendo do lado esquerdo, não vão se enganar e ir para o lado direito. Aí eu estava lá mais para frente, eles foram descendo, acho que o naufrágio foi umas... Quando anoiteceu, nós estávamos chegando numa casinha lá, mas fomos bater uma isca ali e o rolo já deu ali. Então, acho que nos encontramos 4 horas depois. Eles foram descendo pelos galhos, umas 11 horas da noite. Aí ficamos ali no outro dia, já estávamos ao pé de uma fazenda e fomos embora. E o seu Zé da Égua, que Deus o tenha, que era um amigão meu, já do meu irmão também, era um pescador mineiro, gente muito boa, filha dele, me adorava minha esposa, a Leila. E deu aquela tragédia e perdi o amigo. Mas faz parte. Faz parte, né? É uma história muito com certeza estão muito melhor que nós. É verdade. Vamos acreditar que já chegaram lá e já estão desfrutando. Então, o Papai do Céu, do lado do Criador, estão bem melhor que a gente. A gente já entrou nesse tema e agora uma área muito bacana que a gente vai abordar, que é o tema familiar. Tu é um cara muito família, né? Um cara tem a tua religião, a gente acompanha ali e sabe que vocês colocam muito isso na cultura da Librelato também. Isso. Eu queria que você falasse da importância deles, importância da esposa, dos filhos, dos amigos, né? Desse círculo que vocês têm é muito forte familiar, que vocês aplicaram dentro da Librelato, né? E para o sucesso de toda essa trajetória que tu tem, queria que tu abordasse um pouco disso para a gente. Eu acho que, por exemplo, para aguentar a carga de hoje, né? A carga de hoje, que uns consideram carga pesada, para mim não é pesada. Minha mãe conta que uma senhora chegou num quarto escuro, chegou para um padre e tinha ali um quarto escuro. E ela chegou e o padre chegou com uma cruz, né? A cruz dela, os problemas dela. Aí ela disse, e o padre simbolizou com um objeto. Lá tinha vários objetos numa prateleira, e você vai lá com um certo peso, às vezes um chumbinho, não sei como é que era lá. E aí o padre diz, você coloca naquele quarto escuro e volta aqui. E aí ela disse assim, conversou com o padre, agora volta lá e escolhe novamente alguma coisa lá que você colocou lá, tinha 10, 12. Naquela ela escolheu, não, eu quero esse. Aí ela disse que era a cruz dela, eram os problemas dela. Então os outros eram mais pesados que o dela. Então, voltando a familiar, eu não entendo o homem para ter ânimo para ir trabalhar, ele tem que ter uma estrutura familiar. Ele tem que ter os filhos, né? Ele tem que ter também providências divinas, ele tem que acreditar em alguma coisa, ele tem que ter alguma força que dê coragem, né? Falamos agora do Zé da Égua, do meu parceiro de pesca. Zé da Égua era um apelido carinhoso que a gente dava para ele, que ele montava, ele era tropeiro e não sei o que e tal, e foi o apelido de Zé da Égua, mas era um senhor tranquilo lá, meu amigo. Então o homem precisa dessa estrutura de família, dele chegar em casa, de ter uma esposa que seja carinhosa, que chegar em casa ter uma esposa também que joga contra, que não é verdade? Sim. E quem não encontrou essa esposa, que às vezes aventure mesmo, vá atrás, não sofra por um... Né? Eu acho que é uma coisa muito... que nem devia estar entrando, mas eu estou falando do empresário. Claro. Ele tem que chegar em casa e ter uma esposa que ele selecione. Tem que ter uma base, né? Que ele esteja bem, que ela anime ele, que não tenha divergências. Seja parceira. Isso, e que aquele que deu sorte de escolher na vida a primeira e está até hoje, 20, 30, 10, 40 anos cada um, é muito legal. Sim. E quem não está feliz, às vezes,
que está indeciso. Continue procurando. Que procure, né? Que saia daquele relacionamento que não der certo, tome lá qual é o contrato que fez, acerte. Se tem filho, o filho é o filho. Sim. Né? Não é porque ele tomou uma decisão radical na vida que ele vai ter que, às vezes, se ele errou no vai ficar com aquilo até o fim da vida. Vai ficar aquilo porque ele precisa. Um homem que não tem sucesso dentro da sua família, ele prosperar nos negócios é mais difícil. Não vou dizer que é impossível. Sim. Não é impossível. Mas, por exemplo, se ele tiver a coragem, que não está dando certo, não estou dizendo para ninguém separar, pelo amor de Deus, os ouvintes aí, não é assim que eu estou dizendo, mas você ter, a nossa conversa empresário, família, você ter a tua carga de problemas do dia e chegar em casa, ter mais um caminhão de problema. Mais bronca. Dificulta. Não é impossível, dá para conviver com isso. Mas eu entendo, não sei, nunca vi uma pesquisa, mas eu acredito que muitas pessoas nascem e morrem e não conhecem o seu amor. Não é verdade? Verdade. Porque não teve a coragem de tomar uma decisão de trocar, ou não teve de procurar, de saber que existem pessoas medo, maravilhosas, né? Ou com medo, às vezes casou com aquela mesma, enfrenta os mesmos problemas a vida inteira e não teve coragem, pega o teu rumo que eu pego o meu, respeitosamente. Antigamente isso era uma coisa... proibida, hoje não é mais. Então, se tem filho, filho é responsabilidade do casal e de criar do pai. Porque se ele criar bem o filho, embora tome uma decisão radical ou não, ele vai educar e depois esse filho vai lhe dar prazer. Se ele abandonar por qualquer coisa, dá lá uma pensão para ele viver e sobreviver legal e exige dele que seja correto, participa da criação, vê final de semana e tudo. Então, resumindo, as coisas que eu digo para o sucesso na tua pergunta é a família, é os amigos que te fazem bem, né? Porque um abraço para o meu grande amigo Pedro Reis, depois deve ouvir, ele me disse que amigos é um tesouro. E amigos você tem que preservar, você tem que respeitar, você tem que entender que ele tem defeitos, que ele não é um cidadão perfeito, que não precisa você estar vendo ele o dia inteiro, que você sente saudade dele longe. Então, amigo é um tesouro e tem que ser preservado. Então, nenhum de nós aqui tem muitos amigos, nós temos muitas pessoas conhecidas. Muitos, eu conheço muita gente. Amigos, não sei... Não cabe na mão. Não precisa, isso que é uma frase muito, muito velha. Para mim não cabe na mão. E eu tenho a mão cheia. Agora, para ir, para isso, para aquilo, tem amigo para todo lado, mas amigo não cabe na mão. E aquele que tem, preserve, né? Porque ele vale. E ele diz que amigo é um tesouro. O que é que vale mais que um tesouro? Nada. Então, tanto com a família, com os amigos, estar bem, enfrentar o dia a dia e ter coragem. Às vezes a gente pensa, mas aquele homem com aquele mundo de problema, o seu futilando daqui, empresário daqui, dali, eu e tal. É que você veio junto. Então, você não é difícil, né? Porque você nasceu com a empresa, você veio evoluindo. É tão simples como você está fazendo o seu programa. E é tão simples ser um empresário igual a Librelato, igual a gente que está lá à frente. Não é complicado. Complicado, sim. Se você não se modernizar, se você não for um cidadão melhor, você vai evoluir. Pô, você é um atleta de futebol. Eu aqui, orgulhosamente, conversando com você, um empresário. Saí lá do meu trabalho, vim aqui, você me ouvir. Pô, não é legal? Com certeza. Não é evolução para você? Não é evolução para mim também? Para mim está sendo um grande desafio. Participar aqui dessa conversa, né? Porque às vezes para conversar lá com um funcionário, como eu te disse, tem aqui um microfone, uma câmera, mas estou muito descontraído e isso é o quê? Gera o quê? Uma habilidade para você. Pô, daqui a pouco você vai falar lá com o Silvio Santos, que já morreu, sei lá, e tal, ou o Luciano Hang. Bom, você tem, não vai lá você um pouco a prática. Sim. Então você também tem que evoluir, o empresário tem que evoluir. E para você ter coragem de evoluir, a base familiar, a base dos amigos, toda essa base, ela tem que ser sólida, porque você sozinho e sem a fé divina, sem a força, a fé e a coragem, você não vai a lugar nenhum. Com certeza. Você não conquista nada. Você tem que ter força, você tem que ter fé. Você tem que entender que naquelas horas difíceis, deixa eu achar a palavra, porque Deus nos coloca aprovações. Verdade. Eu vejo essa palavra agora. Ele me colocou um desafio no Aloir, ele colocou um desafio no Maranhão, porque ele sabe que você tem capacidade. Ele não te colocou aquele desafio porque, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Até uma doença. Que Deus o livre da gente ter. Mas os desafios que ele coloca na tua vida é porque você tem
capacidade e ele te colocou esse desafio. Por quê? Porque ele vai se esforçar e ele vai crescer. Ele coloca um desafio maior que a tua capacidade. E tu não reclame que ele está te colocando nada, ele está te colocando desafio para você crescer. Então, força e fé e coragem divino, porque existe uma vida, eu acredito numa vida melhor do que essa nossa, eu tenho absoluta certeza disso. E nós somos aqui, né, meros passageiros. Perfeito, e é muito bacana isso que tu tá falando. Nada mais que isso. E é total verdade, Aloy, porque assim, ó, como tu disse, a questão do podcast, né? Eu sou ex-atleta profissional, não tenho nenhum curso. Tá te desafiando a você mesmo? Zero curso na área da comunicação, nunca fiz nenhum curso, nunca tinha... É. Só nas entrevistas pós-futebol ali, na televisão. Pegar uma habilidadezinha, vem aquele microfone. E aí, quando a minha esposa trouxe a ideia do podcast para mim, cara, tu é bem relacionado a nível Brasil, tem muitos contatos com muita gente boa no Brasil e tu poderia trazer essas pessoas para contar as histórias delas, as experiências. Isso. E eu falei, cara, não tenho experiência nenhuma, não tenho nenhum curso na área de comunicação, não sou mestre em comunicação, não sou expert em comunicação. Aí veio a Adelor Lessa. Olha, a gente quer que tu venha. Eu falei, cara, eu não sei fazer. A verdade é essa. Eu falei, gente, eu não sei fazer. O que vocês estão vendo que eu não tô? E foi um desafio. Eu fui me desafiando a cada entrevista, pós-entrevista, fui vendo onde eu poderia melhorar, fui vendo o que estava errado, onde eu estava acertando, fui modelando pessoas que já faziam melhor do que eu e fui tomando um gosto tão grande por isso, que hoje eu entendo que a comunicação ela é servir. Quando você está na comunicação, nós estamos aqui servindo todas as pessoas que vão nos assistir, que vão ter a oportunidade de conhecer melhor o Aloy, que vão ter a oportunidade de conhecer melhor as tuas dores, as tuas fortalezas, a tua zona de potência, onde você é muito bom, onde você não era muito bom, que você teve que melhorar, como você pensa, como pensa esse cara que toca uma empresa do tamanho de 3.000 colaboradores. Então eu me sinto na missão de servir essas pessoas e levar para elas esse conhecimento. E é um processo de crescimento. É igual tu falou, é um desafio que eu aceitei essa missão e que a gente está em crescente melhoria, em crescente aprendizado, né? Sempre se desenvolvendo, procurar trazer e entregar melhor para o nosso público, para a nossa audiência e aprendendo. Eu digo sempre que toda vez que eu sento nessa cadeira, eu estava aqui na semana passada com a... Quem estava na semana passada com a gente? A Bila Herman, né, que trabalha com produtos naturais aqui, é uma naturopata fenomenal, é extraordinária referência em Santa Catarina no cuidado com a saúde, né? E a gente aprendeu muito com ela. Coisas assim que a gente já está aplicando na nossa vida, né? Fomos lá, já estamos usando um carvão, já estamos usando uma prata, já estamos usando um ouro coloidal. Isso. E já aprendemos e já estamos aplicando ali na nossa vida. Então, com certeza, hoje a gente vai aprender muita coisa com você aqui e vai aplicar na nossa vida. E você também, que é a nossa audiência, espero que você faça isso. Aloy, estamos chegando ao final aqui, infelizmente o nosso tempo é curto, ficaria aqui muito mais tempo. Acho que você realmente é uma referência, faz muito bem, tem muita coisa para ensinar. Esse empreendedor jovem, esse empresário jovem tem muito para aprender contigo por esses 50 anos que você tem de história e de casca. Então assim, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós encerrarmos aqui, eu quero que tu deixe um recado naquela câmera para esse empreendedor, para esse empresário que está passando por dificuldade, para o cara que quer empreender, como ele pode encarar essa jornada dele de empresário, que possa se inspirar na Librelato também. Fica à vontade, o momento é todo teu. A mensagem que eu deixo é para os senhores aquilo que eu falei. Não desistam nos momentos difíceis. Os momentos difíceis, me veio essa palavra, são aprovações que você vai vencer. Se você se der por vencido, nós estamos passando um momento ao futebol, né? Ao Criciúma também, passando por dificuldades, que eu tenho certeza que o Criciúma vai melhorar. E eu tenho certeza que os senhores que são empresários novos não desistam na primeira, porque foi divino que Deus colocou aquela dificuldade. Porque você tem capacidade, sim, de vencer. Aqueles que não acreditam são os fracos. Fracos mesmo. Essa é a palavra. E quem acredita, para o empreendedor que acredita, que trabalha, que às vezes dê errado, e que venda a sua casa, venda o automóvel, deu a primeira vez, perdeu tudo, volta de novo. Insista, volta para onde você vê que errou. Não naturalmente, às vezes uma carreira de executivo, mas aquilo que ele perdeu foi um conhecimento. Aquilo ninguém rouba. Você entendeu? Ele fez o empreendimento, ele pegou o fundo de garantia da empresa, ele foi arriscar, isso não é perdido.
hipótese alguma. Pô, juntei 15, 20 mil reais, 30 mil reais, não perdeu nada. Isso foi a faculdade que você não fez. Aprendizado. Esse é o curso que você teve que fazer. Não entra no ônibus de graça, não entra no Criciúma de graça, não entra no estádio ver um jogo, não entra no Harvard de graça. Você fez essa faculdade e isso ninguém rouba de ninguém. É conhecimento que você adquiriu. Não pensa que é moleza. Então, aos amigos empreendedores, força, fé e coragem, força divina, sejam corretos o máximo possível, que ninguém consegue ser correto, né? Que é bíblico, que a gente peca 180 vezes por dia de olhos fechados sem sair de casa. Então, não façam coisa errada, que a coisa errada ela custa caro depois. A coisa correta ela é mais devagar, mas é muito melhor. Fez coisa errada, deu uma canelada daqui e dali, vem a conta. Não tem erro disso. Então, caráter, personalidade, você vai ser respeitado, ninguém vai te humilhar porque deu errado o teu negócio. Eu, particularmente, se os negócios que a nossa companhia deu errado, eu seria um cara humilhado, mas foi uma fonte de aprendizado. Show de e bola. para mim, resumindo aqui, né, uma mensagem final ao amigo, né, que eu acabei de conhecer, muito legal. Também aprendi aqui. Obrigado a todos os ouvintes. Para nós é um prazer, é um privilégio receber um profissional, um empresário, um cidadão. Eu falo sempre isso. Bato muito na tecla que o cidadão ele vem na frente do empresário. E a gente vê que é um cidadão de bem, um cara humilde, né? Independente da cadeira do cargo que ocupe, né? A humildade vem em primeiro lugar, então não está onde está à toa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse Aloir Librelato, presidente do Conselho da Librelato, essa gigante referência em Santa Catarina, terceira maior do seu segmento no Brasil. Espero que vocês possam aprender e possam levar para suas vidas, né? E para toda a sua trajetória, os ensinamentos dessa fera. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês saibam que possam aprender e que possam gostar. Nos sigam nas redes sociais, interajam com a gente, para a gente estar levando esse conteúdo e esse programa. Nós queremos levar o Gigante Casts para todo o Brasil, trazer pessoas desse nível para a gente aqui é um privilégio, é um prazer muito grande. Um grande abraço e até a próxima.